trabalhar na padaria com meu pai. Uso o trem, eu nunca tinha andado de trem. Só terra, barro pra todo lado. Quando eu cheguei aqui, muito orgulho de morar em Jandira. Manda lugar que eu Nesse período, fiquei 3 anos. Dias e noites intensas com amigos de outrora e outros novos que se parecem com os de antes. Lembranças e sentimentos febris, povoando o presente tão próximo do futuro. Jandira, cidade, favo de mel, muito doce, por vezes amarga. Conversas e rostos adormecidos, acordando como se fosse ontem. Fotos esnecidas confirmam os fatos, amigos e parentes que se foram cedo demais e que permanecem vivos em nossos corações. Fotos esnecidas confirmam os fatos. Fotos esnecidas confirmam os fatos. Amigos e parentes que se foram cedo demais e que permanecem vivos em nossos corações. Eu nasci em Jandira, né? Eu nasci ali perto do centro de Jandira, onde depois transformou-se num motel Alantejo, né? Mas eu nasci ali e com 1 ano eu mudei para cá, para o Novo Horizonte. Eu acho que para a cidade foi a violência, o crescimento da violência na cidade, né? Eu acho que do que eu vivi na minha adolescência para hoje está muito violenta a cidade. Tanto no meio político quanto no meio social mesmo, né? Tá difícil. Agora, para mim, foi eu conseguir sair de Jandira e ter uma outra vida fora de Jandira, né? Durante muito tempo, e sair da pobreza, da miséria que nós éramos. E hoje eu tenho, não sou rico, mas tenho uma posição boa dentro da cidade, né? Seria mais essa mudança mesmo do pobrinho, do periferia ali, do coisa, e me transformar numa pessoa conhecida na cidade, ter um padrão de vida não rico, mas um padrão razoável, né, que dê para me sustentar, que dê para me manter a minha família. E seria essa mudança, que foi difícil. Não tá do jeito que eu imaginava. Eu esperava uma cidade com características próprias. E na década de 80 foi quebrado essa coisa de jandirense, né? Ela abriu-se muito espaço e veio muita gente de fora e quebrou um pouco essa imagem, essa costume de cidade interiorana, né? Jandira tinha isso, hoje não tem mais. Então não é o que eu esperava, não. Eu esperava um comportamento mais jandirense e eu não tenho mais isso na cidade. Não, a cidade não está boa, já fazem anos, décadas, nem anos, décadas que é um processo degradativo, assim, acabando com a cidade. Mas eu acho que é a questão da política em si. Ela usa a cidade como uma forma de ascensão social. Os políticos, né? Usam a cidade como ascensão social e não realmente em função da cidade, de melhorar a cidade. Eu acho que é isso, né? Os prefeitos na época, começou com Roberto Piteri, depois Durvalino, eles abriram espaço, né? Os vereadores, a maioria dos vereadores eram de imobiliárias, então eles lotearam a cidade, né? Trouxeram gente, incentivaram invasões, então teve um boom de 25 mil habitantes, foi para 70, 80 mil habitantes, então num curto espaço de tempo. Isso acabou com aquela cultura de Jandira, o jandirense mesmo, né? Então foi nesse período, a política aconteceu isso, né? Menos de 2 mandatos, seriam 10 anos, uma década, né? Porque na época era 5 anos cada prefeito, né? Então foi 2 mandatos. Durvalino, depois Roberto Piteri, que teve esse boom, né? No começo do mandato. Minha mãe, né? É acolhedora, é uma cidade que ela inspira um carinho muito grande. As pessoas que nasceram aqui, que viveram aqui, amam essa cidade, né? Elas gostam dessa cidade, elas
por mais que vá para fora, acaba voltando aqui, acaba curtindo a cidade. Então, seria minha mãe, é uma pessoa protetora, uma pessoa carinhosa, que seria a Jandira. A ligação, né, cria-se essa ligação com a cidade, né? É uma cidade pequena, tinha 22 mil quilômetros quadrados, aí se loteou, se vendeu esses 5 mil metros quadrados, deram, né, por fatores, não vou entrar em detalhe, mas ficou 17 mil quilômetros quadrados, 17 quilômetros quadrados só. E nesse espaço pequeno, né, criou-se uma união das pessoas. Né? Então, no nosso grupo, no nosso convívio, as pessoas ainda a gente tem contato. Só que hoje Jandira tem 125 mil habitantes. Então, 125 mil é mais ou menos isso. Então é muita gente, não dá para você conhecer todo mundo, né? E com isso você criou, quando deu esse boom num período, aí faltou um monte de coisa. Aí faltou creche, faltou escola, faltou pré-escola, faltou hospitais, faltou posto de saúde. Ou seja, o crescimento, o desenvolvimento não acompanhou o desenvolvimento da cidade. E criou esse problema que hoje Jandira tem. É complicado, né? Tem do pessoal roubando, catando os patos e os gansos na área de lazer, né, à noite, né, pra sacanagem mesmo, vai lá e mata os bichos pra comer depois, né, o pessoal de Jandira, o pessoal mais antigo, né. Aí as festas, né, no bairro da União, o Pro Jandira, tinha algumas festas, eu não conseguia entrar porque era menor ainda, mas a gente ficava sabendo das histórias lá dentro, de brigas, né, do antigo Decarne, né, o Goiaba, e várias brigas, né, entre ele e o pessoal mais antigo de Jandira, que é o seu Maximino Chiavelli, pessoal que brigava. Então tinha grupos jovens, né, que era o Goiaba, o Marrom, o Cosme, o Hamilton, o Dailton, né, também. E o pessoal mais velho, o seu Maximino, que era o presidente da época. Então, a partir desse choque, acabou a união, né. Aí entrou outros fatores, né, econômicos, onde grupos econômicos da cidade, né, empresariais, tomaram a união para eles durante 50 anos. Olha, a gente não tinha noção, né, quando você é criança, a gente não tinha noção do que é cidade, do que é bairro, do que é o que, né? É só com o tempo que você vai começando a tomar consciência, principalmente depois comecei a lecionar, comecei a estudar, e eu sou historiador, né, além de geografia também. Então você começa a pesquisar a história de Jandira, né? E você vê que tinha um grupo realmente interessado em fazer uma cidade. Tinha o Góes, tinha os emancipadores que eu conheço, né? Tinha alguns que se dizem emancipador, mas não eram, era oposição na época, não vou citar o nome, né? Mas dentro desse grupo aí que se fala emancipador, tinha o pessoal que era contra a emancipação, né? Porque era vereador em Cotia, tinha outros fatores, né? E eu acho que esse pessoal criou a cidade junto com o frigorífico, que foi a primeira empresa de Jandira, devido à arrecadação do frigorífico que foi feito no município, tinha verba para fazer isso, né? Eu acompanhei todo o processo de crescimento, né? O primeiro posto de saúde, a primeira escola, que foi o Temundo Lessa, eu estudava no JMC, né? Eu estudei até 69, 70, né? Quando fechou a escola, daí mudou para o Temundo Lessa, que foi construído, né? Aí, então eu acompanhei todo esse processo, o barro, o asfalto, né? A cidade só foi asfaltada mesmo, né, no período da gestão do Roberto Piteri, que ele se coloca como o cara que asfaltou Jandira. Só que era verba do Franco Montoro, né? Quer dizer, todas as obras que tinha no período de Jandira veio verba do Estado, então não teve nenhuma verba municipal nesse período. Então eu acompanhei todo esse crescimento da cidade, conhecendo a história, aí comecei a me interessar, né? Pela história, pela política local, pela política estadual, e daí começou a ver o crescimento da cidade. E me entristece muito ver a situação da cidade, né? Devido a esse mesmo fator político. No começo a emancipação era boa, tinha um processo de emancipação, mas depois foi se perdendo isso. Aí o pessoal usa hoje a política na cidade para um enriquecimento próprio, uma melhoria da situação financeira própria. Isso me entristece bastante. Ver que esse pessoal não está interessado com a cidade, não tem interesse em melhorar a cidade, sim pessoalmente. Olha, eu ainda não vejo, né, no meio político uma mudança. Eu vejo uma mudança só, isso aí demora um certo tempo, na educação. Se você trabalhar com a educação e com a cultura, aí você muda uma cidade. Até lá você vai ficar na mão desse pessoal, né? Eles são paternalistas, eles mantêm o povo numa situação de miserabilidade, né, para poder sempre estar servindo esse pessoal. E esse pessoal servindo, votando neles. E é assim que acontece, não só em Jandira, isso é um padrão brasileiro que mantém, né? Então eu não vejo ainda, no momento exato, não vejo uma mudança não. Eu vejo que vai durante muito tempo, se não aplicar em educação, se não aplicar em cultura,
já era esse país. Vai continuar essa miséria. A minha adolescência, eu passei muito tempo. Jandira, o ponto de encontro de Jandira era o Temudo Lessa, ponto, né? E os parquinhos da cidade. Então você não tinha muita opção de lazer. E os bailinhos, né? Eu lembro que todo sábado, toda sexta-feira, toda sexta-feira nós íamos no cartório e pegava com o Batista a lista de casamentos da cidade. Onde tinha casamento, para a gente poder ir. Então a gente saía um grupo de pessoas e pegava o endereço e chegava, sabia o nome do noivo, da noiva, o endereço, tudo, e ia para as festas. Isso andava a Jandira inteira, né? Ainda não tinha o Santa Teresa, não tinha o Gabriela, mas tinha o Santo Antônio, tinha o Sagrado, tinha o Novo Horizonte, tinha esses bairros. A gente ia para casa do pessoal. Chegava lá, a gente sabia o nome da noiva, do noivo, sabia que era casamento e ia, através dessa lista que o Batista fornecia pra gente na época do cartório. Ele trabalhava no cartório do Soler Torres. A gente era bicão, é lógico, né? Mas sempre tinha um que a gente conhecia na festa. Aí aquele lá já chamava todo mundo para dentro, ia entrando e participava. E a gente não ia muito para comer, para beber, não. Era pro bailinho, para juntar, para ver as menininhas, porque tava lá também, né? E sair em grupo, né? E tinha essa segurança na cidade. Você rodava a Jandira inteira a pé, saía de madrugada a pé. E hoje você não pode fazer isso. Tá? Hoje, 9 horas da noite, é complicado a cidade. É assalto, é roubo, e você pode até perder a vida no celular de besteira na cidade. Né? Então, além desses bailinhos, tinha o parque de diversão, que montado no centro, ou montava onde é o ginásio de esporte hoje, né? O ginásio central. Então os parques eram montados nesses lugares, tinha o tangue, e ali que era o encontro da juventude, né? Entre os rapazes e as meninas, né? E tinha as rinchas, né, com Barueri vinha pra cá, a gente brigava com o pessoal daqui, batia no pessoal de lá, aí a gente ia pra lá, os caras batiam na gente, era essa briga de juventude, de coisa besta, de bairrismo, né? Que hoje não tem tanto, politicamente tem, mas não tem muito essa questão, né? Itapevi mesma coisa, né? Vinha pra cá, se zoou tudo. Além dessa juventude, né? A gente participava desses parquinhos, nós tínhamos também as fanfarras municipais, né? Que era um ponto de encontro. E tinha o Festimudo, né, que era um festival de canção, de música. Tanto é que muitos dos cantores de Jandira hoje participaram do Festimudo, né? O Paulo, o Frank, né, que saiu desse grupo. As minhas irmãs participaram também. O Leonardo, professor, cantava parece que era Júlio de Cobra, né? Então tem vários amigos nossos que cantam ainda e participam da música até hoje, né? E sobrevivem da música. E saiu desses festivais de música da escola Temudo Lessa, né? E se lembrar da Temudo Lessa em música, não dá para esquecer da professora Lérida e da professora Januária, né, Boquinha de Ovo e tal, no coral. E pelo coral eu participei várias vezes também, né? A gente saiu daqui, ia conhecer São Paulo, em Anhembi, ia no governo do estado, com alunos para participar desses eventos musicais, né? Era muito gostoso, né? E lá rolava namoro, essas coisas todas, né? Diferente do namoro de hoje, né? Era muito mais beijinho mesmo e acabou, não tinha essa liberdade de hoje, né? Mas foi muito bom, a adolescência em Jandira foi muito bom. Era um grupo muito restrito, né? Era pequeno grupo, mas todo mundo se conhecia, todo mundo tinha lá seus problemas, tinha lá suas brigas, tinha lá suas rinchas, mas era uma coisa tão normal. No máximo era uns brigas de tapa, tal, mais nada. Hoje em dia já não dá para fazer esse tipo de coisa, né? A juventude está complicado você viver hoje, né? Eu acho que as pessoas têm que olhar de uma forma diferente a questão da política na cidade de Jandira. Não só em Jandira, eu acho que é a questão geral, né? Então os jandirenses têm que começar a olhar e votar em função de pessoas que queiram realmente uma mudança na cidade, que queiram mudar a cara da cidade, que queiram uma cidade melhor para se viver, né? Porque não é só eu que vivo aqui, vive minha família tudo aqui, neto, filho, os netos de todo mundo, tudo vive nessa cidade. E eu estou vendo uma degradação geral da cidade. E não é por aí, eu acho que não é por aí, né? Eu deixaria assim, ó, olhe de novo, repense no que você vai fazer com a sua cidade, quem você vai colocar para dirigir a sua cidade, só isso. Eu lembro dessa daqui, essa foto, que é a ponte do Jornãozinho, né? Os alunos, do lado de lá era feminino, do lado de cá masculino, né? E depois, quando foi desativado, eu ia nessas casas, não essa casa do lado de cá, mas do lado de cá, da estação, do lado de lá da estação no caso, né? Eu ia nas casas e procurando câmeras secretas. Estavam abandonadas as casas assim, mansões, muito boas as casas, né? A gente entrava nas casas abandonadas, subia no sótão, já estava procurando passagem secreta, com lareira e tal.
E eu era moleque, criança, eu brincava nessas casas nesse período, né? E achava umas bolas de ferro grandes, bastante grandes lá, né, nesse lugar, né? No JMC. Eu não sabia para que era. A primeira bala de canhão, né? Essas bolas. Depois que eu descobri que essas bolas eram usadas para triturar pedra, eu não sei. Eles usam essas bolas para triturar essas pedras, fazer cimento e tal. Né? Mas para mim na época era uma bola de canhão, porque eram umas bolas enormes desse tamanho assim. Parecia uma bola de futebol de salão, né? Então essa é uma das lembranças que eu tenho dessa foto, né? Que seria essa mesma. Figueirão, né? Figueirão é essa foto aqui, né? Então, as histórias que tem no Figueirão, primeiro a questão da veneração do pessoal do JMC com a figueira, quer dizer, a árvore da vida. E para mim não, para mim era a árvore do enforcamento, que o pessoal enforcava escravos e era assombrado. Então eu evitava passar muito lá de noite, porque era meio assustado. Mas é uma árvore assim, símbolo da cidade de Jandira, né? Mas ela ficou muito tempo, ela foi abandonada e o pessoal tocaram fogo na raiz dela, foi coisa absurda, né? Depois com o tempo começou a melhorar. Essa daqui me lembra trabalho, né? Meu trabalho. Eu pegava esse trem aqui direto para trabalhar em São Paulo. Eu tinha 12 para 13 anos de idade. Trabalhava primeiro na Clabin, depois fui trabalhar de office boy. Durante muito tempo fui trabalhar de office boy. Eu saía daqui de casa 6h45 para pegar o 7h10 lá embaixo. Muitas vezes eu saía às 7 horas, correndo. Desci isso aqui, um monte de gente correndo, descendo aqui a outra via para pegar o trem. A gente escutava o barulho do trem para correr, né? E dava tempo, muitas vezes não dava, né? Mas a maioria dava tempo. Então é um período que você juntava as pessoas no trem para poder passar o tempo. Era 1 hora de trem daqui lá, né? Então você juntava o pessoal num canto, marcava o vagão para poder bater no papo, conversando, trocando ideia com os amigos, né? Muito tempo. Frigorífico de Jandira. Meu pai trabalhou no frigorífico de Jandira durante muito tempo. E um período bastante difícil da minha família, né? Meu pai, ele não vai gostar muito de saber disso não, mas ele roubava pedaço de carne e colocava na bota para trazer pra gente comer. Então pegava pedaço de carne e colocava na bota para trazer pra gente. E porque a gente não tinha comida para comer, né? Então a gente era muito assim, pobre, né? Muito necessitado na época. E meu pai fazia isso, né? Pegava assim de carne e enfiava nas botas para trazer pra gente comer. Né? Nessa estação. Essa estação acho que foi a primeira estação de Jandira, né? De Jandira, né? Jandira parece que teve 6 ou 7 estações já, né? Essa aqui foi a segunda estação, né? A primeira era só para carga e descarga de madeira, depois fizeram essa daqui para a estação de Jandira. E depois de muito tempo a gente começou a analisar aquelas duas fotos, acho que não tem aqui a foto, né? Tinha foto, mas eu não tinha prestado atenção. Depois, com o tempo, minha mãe e minha tia viram lá e falaram assim, sou eu e sua mãe aqui, né? Minha mãe saiu daqui para ir para São Paulo no Café dos Artistas, né? Minha mãe tem disco gravado, cantava na época, e ela pegava o trem aqui para ir para São Paulo, né? E tiraram a foto, e depois de muito tempo, de muitos anos mesmo, há pouco tempo, eu fiquei sabendo, minha mãe falou assim, ó, é eu e sua mãe aqui na foto. Eu falei, você tá brincando, né? Eu olhei assim, realmente a aparência está longe, mas a aparência parece muito com elas, né? E elas falaram que é elas, eu não vou discutir com as duas, né? Que é essa estação aqui, né? Só que aqui já está mais destruída já, né? Está mais caída, né? A construção do acesso João de Góes, né? Eu lembro desse período todinho, e do lado onde a área de lazer hoje, ali era um brejo, né? Um brejão, e nós moleques íamos nadar lá, direto nesse brejo. Era brejo mesmo, e quando chovia, enchia de água todinha, aquele brejo todo, a estação de trem, e a gente ia pra lá nadar, ficar brincando o dia inteiro no meio do brejo, né? O rio Barueri Mirim, né? Que a gente chama de o rio do Góes, enchia e não dava tudo, aí a gente ia brincar lá, coisa de moleque, né? Então tinha o quê? 9, 10 anos, moleque mesmo, criança mesmo de tudo, né? Essa aqui eu lembro da rua, lógico.
Eu lembro da rua, né? Mas já estava asfaltada, não, estava com paralelepípedo no formato do favo de mel, né? No formato de um favo. Então já é mais tempo. Mas eu sei que aqui parece que é o João Balesteiro, né? O João Balesteiro, é o Balesteiro, se não me engano, né? Que o Biguá falou para mim, né? Que ele estava nessa carroça, né? Então é uma foto bem boa, né? Acho que acabou as fotos. Trem de carga, né? Aqui o trem, e tinha o 6h20, que era esse trem que puxava, ele não parava em todas as estações, ele ia direto para São Paulo. Parava em Jandira, depois acho que só parava em Carapicuíba, depois Osasco, depois Barra Funda. Então ele fazia um percurso mais rápido do que os outros, né? Chamado Pau de Arara. Jandira tem esse nome, Favo de Mel, tem duas teses. Uma mais oficial mesmo, né? A primeira é o seguinte, que em Jandira era uma cidade que tinha muitas abelhas, né? E que tinha uma colônia que cultivava mel aqui na cidade de Jandira. E a partir daí pegou esse nome, Cidade de Favo de Mel, porque me parece, segundo estudos, Jandira recebia, devido ao formato geológico, a cidade ela recebe a primavera quase um mês antes. Então ela tinha uma produção maior de mel nesse período. Falaram que eram russos, né? Aí nada comprovado, são teorias. E que tinha uma índia chamada Jandira também não. A segunda é o seguinte, todo o município naquele período, 60, 63, 66, esse período, era obrigado a ter nomes indígenas, né? Itapevi, Jandira, Barueri, que for formado nesse período, né? Tinha que ter obrigatoriedade, por lei, ter nome indígena, né? Então tem o fator histórico, que a cidade era melífera, né? Fazia mel, e tem a questão da lei, que obrigava as cidades a ter nome indígena, né? Carapicuíba, aí tá? Seriam esses dois fatores. Eu acho que o que faltou para Jandira foi a conservação da sua característica de cidade interiorana, né? Eu convivo com várias cidades do interior também, eu vou para o interior e tal. Eu adoro aquela questão do bom dia, do boa tarde, a questão da convivência. E isso se perdeu, né? Eu acho que faltou isso para Jandira, falta isso para Jandira, né? A questão da amizade, a questão do gostar da cidade. O que eu vejo na cidade é muita gente vem para cá, elas têm um sonho de se fazer, de juntar a família e depois voltar para a terra dela. Ou seja, ela não sente a cidade de Jandira como se fosse dela, né? Diferente das pessoas antigas que querem a cidade como se fosse dela. Então eu acho que faltou isso, manter a tradição, manter o tradicionalismo cidade interiorana, né? Infelizmente não dá para manter, né? Mas não deu para manter. Mas fazer o quê? Spent those daily nights with old friends and new ones that looked like the ones before. Feverish memories and feelings populating the present, so close to the future. Jandira, very sweet honeycomb city. Sometimes bitter conversations and sleeping faces waking up as if it were yesterday. We are the survivors of this city. Faded photos confirm the facts. Friends and relatives who are gone too soon and that remain alive in our hearts. Maybe we will only remember it with lots of laughs, or just cry for all our lives. Vivid scenes blurring to disorganized flashes that meet in our reunions. Jandira, very sweet honeycomb city. Sometimes bitter conversations and sleeping faces waking up as if it were yesterday. We are the survivors of this city. We are the survivors of Jandira. Maybe we'll write a book, let's make a film, or maybe even let's sing together a beautiful love song, remembering everyone. Faded photos confirm the facts.
Friends and relatives who are gone too soon and that remain alive in our hearts. Intense days and nights with old friends, and that alone proves that life is good, and that is why it is enough. Jandira, Honeycomb City, let's make a book, a film and a song. Let's remember the good memories with lots of laughter, or just cry for all the lives lost. We are the survivors of Jandira, 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 Jandira. Faded photos confirm the facts. Friends and relatives who are gone too soon and that remain alive in our hearts. Intense days and nights with old friends,